deixar gravado para poder deixar depois no canal do YouTube, né? Algumas pessoas não vão poder assistir hoje ou na sexta-feira, então é bom a gente também deixar gravado, porque pode atingir um público bem maior, né? Vai ficar salvo lá, o mundo todo vai ver. Eu não acho que o mundo todo vai ver, mas fica possibilitado isso. Então, é, eu vou ministrar o curso hoje, certo? Sobre direito e literatura. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Acho que vocês já estão vendo, né? A tela aqui compartilhada. Sim, sim, estamos vendo. Ó, vou ter aqui maior para ficar mais fácil. Eu vou me apresentar um pouquinho. Não coloquei no slide nada sobre mim, nenhuma foto minha. Acho que muitos já me conhecem, sabem alguma coisa de mim. Além de ser da Associação Brasileira de Escritores Santos dos Últimos Dias, né? Eu também sou advogado, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco desde 2018 e gosto muito de ver essas questões, né? Como o direito e a literatura interagem. Eu lembro quando eu ainda estava na graduação, né? Eu acho que eu estava no terceiro período, alguma coisa assim. Ainda no início, teve uma professora que disse, né? Que infelizmente não é obrigatório, mas deveria ser. Você lê muita coisa, clássicos da literatura, né? Tanto nacionais como estrangeiros, os clássicos universais, porque ajuda você muito a um, ter um pouco mais de vocabulário, a entender melhor um pouco das relações humanas, né? Saber contar melhor uma história, saber defender um ponto de vista, coisas assim. Isso sempre me chamou a atenção. Então, hoje que eu continuo no direito, né? E estou me dedicando mais à literatura à escrita, eu posso ver, consigo ver um pouco melhor como essas duas áreas interagem. Então, é isso que a gente vai ver hoje e na próxima aula, né, na sexta-feira. Vou explicar só como está dividido o tema entre hoje e sexta. Hoje a gente vai ver uma coisa mais teórica, certo? Um pouco mais uma perspectiva histórica, a gente vai ver algumas pessoas aí, tanto brasileiros como estrangeiros, que têm alguma importância na área do direito e da literatura, e tem algumas coisas interessantes que cada um deles tem, né? Algumas peculiaridades da história de cada um. E, como eu disse, o dia de hoje vai ser mais teórico. E na sexta-feira, né, a gente vai ver uma coisa um pouco mais prática, uma parte mais aplicada. A gente vai ver como, de que formas, né, o direito e a literatura interagem. Existem quatro formas principais, né? Algumas pessoas dizem que são mais, outras dizem que existem subdivisões. A gente vai ver essas quatro principais formas específicas, né? Eu já vou comentar um pouquinho mais para frente quais são essas quatro formas. Enfim, sempre que vocês tiverem também qualquer comentário, qualquer dúvida, né, podem comentar aí no chat, podem ligar o microfone e falar, tá? Não tem problema nenhum ser interrompido, eu não acho nada de errado isso, pelo contrário, pode até enriquecer o debate, porque todo mundo entende de alguma coisa daqui. Então, todo mundo tem condições de contribuir com algum ponto de vista, em algum tópico, tá certo? Então, vamos ver. Eu quero começar hoje trazendo essa frase aqui, essa declaração muito relevante, que para mim é uma grande verdade. Direito e literatura sempre andaram juntos, certo? Eu acredito nisso. Para mim é um pressuposto já de praticamente tudo que eu vejo nessa área, nesse estudo. Por quê? É, eu percebo que o direito e a literatura, como diz aqui, são ramos do conhecimento. Ou seja, são coisas que a gente estuda, mas que sempre tiveram juntos e às vezes se confundiram. No próximo slide vou mostrar um pouco dessa questão histórica, né? Como é que houve uma confusão entre as duas coisas. Era praticamente a mesma coisa, o direito à literatura, em um período da história humana. Depois teve uma divisão e hoje está tendo como que um reencontro do direito com a literatura, né?
E é muito interessante que essa outra informação aqui. Nas primeiras sociedades humanas, as leis eram cantadas por poetas. Né? Vejam que eu falo das primeiras sociedades humanas, mas não é uma coisa assim tão fora da nossa realidade, tão distante assim do ponto de vista histórico. É algo que chega até nós hoje. Nós temos conhecimento de exemplos disso. Um exemplo muito claro para mim é os Salmos. Inclusive foi tema do Vem Segue, o tema do Vem Segue, né? Essas semanas aí. A maior parte dos Salmos foram escritos por Davi. A maior parte dos Salmos foi escrita por Davi, que era o rei. Ele era quem decretava as leis. E o rei, naquela época, era um rei absoluto, né? Ele era o legislador, ele era o julgador, ele era o chefe militar, ele era um chefe religioso. E ele fazia tudo. Por isso que eu digo que existe essa confusão, né? Como se tudo saísse de uma mesma pessoa, do mesmo grupo, de uma mesma elite. Porque era um privilégio você ser letrado, você ter domínio da escrita na antiguidade, até a Idade Média, né? Final da Idade Média que isso começa a mudar. Mas todas as sociedades humanas tinham isso. Era limitado o domínio, o conhecimento da escrita. Havia algumas exceções. Né? O povo judeu, por exemplo, durante algum tempo, teve uma universalização da cultura escrita, mas também não foi sempre. Né? No final da Idade Média, tanto na Europa quanto no Oriente Médio, né, no mundo árabe, isso começou a mudar um pouquinho, né, se universalizar o conhecimento do mundo escrito. E essas pessoas que produziam a escrita e consumiam a escrita controlavam as leis e as artes literárias. Eu falei o exemplo de Davi. Né? Na Grécia aconteceu a mesma coisa. Em Roma aconteceu a mesma coisa. Né? Em Portugal, os primeiros reis de Portugal foram grandes trovadores também. Então, eles forçaram meio que a criação, o surgimento da língua portuguesa através das leis que editavam para separar Portugal da Espanha. Né? Tinham também que separar a língua portuguesa da língua espanhola, para que não fosse mais uma das muitas línguas que se falava lá, né? Diferenciá-lo, e eles produziram conteúdo cultural também. Né? Então, foi uma espécie de ativismo político, né? E também legal, né? Por parte do direito. Então, teve essa mistura, assim. E aqui um resumo, né, de alguns períodos, falando das idades, da Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. O que é que aconteceu, mais ou menos, nesses períodos? Como eu falei, da Antiguidade até a Idade Média, a gente tem quase que uma confusão. Né? As mesmas pessoas faziam o direito, faziam a literatura, como se fosse uma coisa só. Inclusive, os registros históricos que eram produzidos naquela época serviam como literatura e como fontes do direito. Né? Muitas das narrações, por exemplo, da mitologia grega, eram usadas como fonte do direito. Eram parte da cultura, da literatura daquele povo. Né? Às vezes para justificar algum governante, né? Uma dinastia, né? Às vezes para servir de uma bússola moral daquela sociedade, daquele reino, daquela cidade, né? No caso das cidades-estado. Então, a literatura, às vezes, era uma fonte do direito também, e era produzida por pessoas do poder. E na Idade Moderna começa uma espécie de separação. Vou mencionar depois um personagem que tem uma certa relevância nisso. Mas essa separação não era absoluta. O direito e a literatura começaram a andar em paralelo. Né? Teve pessoas que se dedicavam ao direito e à literatura, mas não como se fossem a mesma coisa. Passou a ser duas áreas diferentes, do fazer humano e do conhecimento humano também. E na Idade Contemporânea, já no século XIX, começou a surgir um tecnicismo, tanto no direito como na literatura. E, por um lado, isso acabou afastando um pouco essas duas áreas, mas também possibilitou um reencontro do direito e da literatura a partir de estudos acadêmicos.
Então, a verdade é que hoje, comparando com 50 ou 100 anos atrás, pouquíssimos advogados também são escritores, ou o contrário. Existe cada vez mais estudos acadêmicos sobre essa interação entre o direito e a literatura, porque na prática é impossível separar uma coisa da outra. E a gente hoje vai ver muito disso na sexta-feira também, tá bem? Como eu disse, se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, podem ir falando aí, tá bem? Aqui, vou mencionar algumas pessoas importantes nessa história. O primeiro é Francesco Petrarca, um italiano, né? Hoje a gente chamaria de italiano. Não havia um país, um estado soberano chamado Itália nessa época, mas havia nações, reinos italianos. E ele era um advogado da época. Mas ele não passou para a história como um advogado, como uma pessoa do direito, mas sim como um poeta, né? É considerado o criador ou um dos criadores do soneto, né? Essa forma Beatrice. Eu acho que Beatrice, Poliana, é de Dante, a musa de Dante. E Dante também é uma pessoa que foi muito influenciada por Francisco Petrarca. E Dante também era considerado um advogado. Nessa época não existia OAB, não existia curso superior de direito, né? Quase não tinha universidade. Mas, como eles eram pessoas cultas, a sociedade considerava eles aptos tanto a praticar o direito como a literatura. E eles fizeram isso. E foi nessa época que começou a se dividir. Uma coisa é a arte, né? Essa produção cultural. E outra coisa é o direito, essa produção de leis, de jurisprudências, né? Laura, é verdade, é Laura, a de Francisco Petrarca. Então, foi mais ou menos nessa época aí que começou essa divisão, final da Idade Média, né? Foi também uma época que começaram a se formar as línguas que conhecemos hoje. E com essa divisão, né, o latim começou a ser cada vez menos usado e o direito romano também começou a ser cada vez menos usado e começou a se dar uma importância ao direito produzido em cada país, em cada estado-nação, em cada reino. Isso também foi uma mudança do feudalismo, né? Cada pedacinho de terra tinha um dono e era o soberano dali, mas todos funcionavam do mesmo jeito e passou a ter um nacionalismo, né? Um conjunto maior de território, de poder, e havendo uma divisão cultural e linguística entre uma nação e outra. Como eu mencionei, em Portugal também isso aconteceu, né? Aqui, no caso dele, na Itália, aconteceu na França, aconteceu na Inglaterra. Shakespeare foi o grande responsável por isso lá na Inglaterra. Mas Shakespeare foi um pouquinho diferente, porque os ingleses são meio diferentes, né? Shakespeare fez o teatro dele, ele retratou muitas das coisas importantes do direito. É considerado até hoje o maior cronista do direito na sua época. E ele também é dessa época grande, né? Não são todos exatamente contemporâneos uns dos outros, mas são dessa fase histórica. E aí, trazendo um pouco agora para o século XIX, quando já começa a ficar mais clara essa divisão por causa do tecnicismo. Quero mencionar os irmãos Grimm, Jacob e William. Eles eram advogados também. Inclusive, eles estudaram com Savigny, que foi um grande professor de direito daquela época. Até hoje ele é estudado, Savigny, nas faculdades de direito, né? É praticamente leitura obrigatória. E eles foram também grandes estudiosos de vários assuntos das ciências humanas, né? Das ciências sociais. A literatura também, mas principalmente história, o que hoje a gente chama de sociologia, né? A linguística, né? A filologia, eles se dedicaram muito a isso. E eles foram também ativistas na política. Um deles, eu não me lembro qual, foi até deputado pelo Partido Conservador Alemão, tudo. E eles ajudaram a formar uma ideia de Alemanha, né, de germanismo, que possibilitou a criação do Estado alemão e de um código civil para a Alemanha. Através das pesquisas deles, indo nos povoados, no meio das florestas, tudo,
ouvindo as lendas, os mitos, né, o folclore, eles construíram, trouxeram à tona a ideia de Alemanha. E teve um impacto na política e no direito também. Mas eles levaram isso tão a sério que foram precursores dessas áreas cientificamente também, né? Então, eles representam esse período, do início desse tecnicismo que eu tinha mencionado no slide anterior. Outro personagem aqui, já do século XX, é Kafka, né? Ele era formado em direito, mas parece que ele nunca atuou mesmo como advogado. Se atuou foi algo bem curto, né? Ele trabalhou mais em banco, se eu não me engano. E ele deixou alguns livros muito importantes que até hoje são referência para a literatura. E um deles é o Processo, né? Que eu li ano passado, né? O Processo Kafkiano, né? Essa loucura de que um cara era processado, não sabia por quê, tinha que encontrar com um advogado, e ele faz toda uma caricatura, uma crítica do advogado, do juiz, né, das pessoas, como se elas fossem escravizadas pelo processo, e passam o resto da vida assim. Infelizmente, esse livro dele, ele não terminou de escrever. É um livro que foi publicado incompleto, porque ele morreu jovem, relativamente jovem, né? É mesmo assim, ele teve um impacto muito grande nisso. Ele foi uma pessoa que também separou muito o direito e a literatura, porque ele, de certa forma, negava o direito, né? Ele não queria, ele praticamente abandonou o direito, como muitos que a gente vai ver aqui também, dizendo como a literatura e fez uma crítica ao direito. E hoje o direito é muito grato a ele, porque teve um impacto isso aí. Outra pessoa também, Mário Vargas Llosa. Vocês devem saber que ele foi o ganhador do Prêmio Nobel, né, de vários prêmios. Coisa interessante de Vargas Llosa é que ele é membro de 3 academias de letras. Eu acho que é a única pessoa que é membro efetivo de mais de uma academia. Ele é logo de 3. A do Peru, a da Espanha e a francesa. Né? Também é um caso interessante. É a única pessoa no mundo que ocupa, né, uma vaga em uma academia sem ser natural daquela língua. Porque ele não é natural do francês, ele não é. Eu não sei nem se francês é a segunda língua dele, mas ele é membro da Academia Francesa também. Ele é marquês lá na Espanha, enfim, tem um bocado de coisa. E ele é formado em Direito. Ele estudou na Universidade de San Marcos, no Peru, e ele estudou ao mesmo tempo Direito e Literatura, as duas carreiras, né, os dois cursos. Só que ele depois não quis saber do direito, né? Parece que a família, o pai dele que queria que ele estudasse direito. Mas é interessante que o estudo dele do direito teve um impacto muito grande em sua obra. Ele escreveu muitos romances históricos, né? E em tudo se percebe uma compreensão do poder muito grande, porque ele também viveu numa época que o Peru teve muitos conflitos políticos, né? Inclusive parece que a família materna dele foi afetada por isso, viveram um tempo exilados na Bolívia, enfim. E o direito teve um impacto na literatura dele, né? Isso foi muito interessante. E José de Alencar. Acho que vocês lembram de José de Alencar, um romancista, né? Do romance urbano brasileiro, do romance indigenista brasileiro, do romantismo. Mas ele foi advogado também e foi ministro da Justiça do Brasil. Mas, como eu disse, nessa época já estava começando a existir esse paralelismo. Uma coisa era a atividade literária dele, ele tinha pretensões literárias, e outras pretensões no mundo do direito. Por exemplo, a, muita gente não fala, não lembra disso, porque não dá importância à vida dele como jurista. Mas ele era contra a abolição da escravatura, ou pelo menos durante um tempo foi. Inclusive quando era ministro da Justiça. Né? E quando você lê as coisas dele, você não percebe muito disso, desse ponto de vista dele. Que ele mais que diferenciava uma coisa da outra, né? Eu não li todos os livros dele, talvez algum tenha algum tipo de pista que você possa perceber que ele era contra, ele era anti-abolicionista, mas não é uma coisa, não é uma preocupação dele na literatura defender os pontos de vista dele da política e do direito, né? Ele meio que separava as duas coisas. Outra pessoa, Alfonso de Guimarães, um poeta
grande poeta do simbolismo brasileiro, final do século XIX, começo do século XX, também nessa virada. Ele foi juiz também. Inclusive, uma das coisas que eu esqueci de falar no início é que eu vou mandar para vocês depois, junto com esses slides, alguns textos de leitura complementar. Um deles é um que eu tenho aqui, é um texto de uma página só, chamado Alfonso de Guimarães Juiz, escrito pelo filho dele, que também foi da área do direito, também foi poeta, e conta um pouco da vida dele, como ele conciliava, dentro de si, da sua essência humana, a sua formação poética com o trabalho dele como juiz, né? E ele foi uma pessoa muito humana, como o filho dele fala. Eu vou comentar um pouco disso mais para frente. E outra pessoa aqui interessante, Adelmar Tavares. Ele chegou a ser membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um grande poeta, né? Ele escrevia trovas, sonetos e outras composições assim. E ele também foi magistrado. Ele chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quando era o Rio de Janeiro, a capital federal, né? É isso quase 100 anos atrás. E ele também foi uma pessoa que separou muito. Eu tenho um livro dele aqui, na verdade, dois livros dele de poesia, e eu fiz uma pesquisa, né? Quando eu li, eu fui tentar ver se encontrava alguma coisa sobre o direito. Não tem nada, pelo menos a simples vista, né? Não tem nada de direito, de nada assim na poesia dele. Eu até pensei, será que ele fez alguma coisa sobre a justiça, sobre um ideal assim, e nada. Ele também foi uma pessoa que separou muito. Mas, como eu falei sobre Alfonso de Guimarães, eu acho que de alguma forma a literatura humanizou ele, né? E teve um impacto em sua formação. Então, às vezes, a formação da pessoa no direito influenciou sua literatura, como foi o caso de Vargas Llosa, e também o contrário aqui. A literatura influenciou a atuação dessas pessoas no direito. Vou passar um pouquinho mais rápido os próximos, por causa do tempo, mas Ariano Suassuna. Não sei se todos conhecem a história de Ariano Suassuna como advogado, como escritor, né? Dramaturgo, poeta, romancista, etc. E estudioso da história das artes. Acho que todo mundo conhece. Mas como advogado, interessante que ele fez direito, ele diz que porque não tinha opção, né? Se vocês pesquisarem no YouTube, tem vários vídeos dele contando essa história. Não sei se vocês já viram, mas vou repetir aqui. Ele disse que fez direito porque não tinha opção. Porque só tinha na época medicina, engenharia e direito. Ele não tinha jeito para engenharia nem medicina, por falta da opção foi para fazer direito. E era o que realmente acontecia na época, né? Ele estudou, acho que na década de 40, 50, e é, ele disse que estudava só para passar nas provas, terminou a faculdade sem saber de nada, passava uma parte do tempo dele lendo, indo a teatro. E até a época dele tem uma geração, isso é interessante, de bacharéis que se dedicaram muito às artes, né? Na época dele teve outras pessoas que se dedicaram à literatura também, à música, ao teatro, menos ao direito, né? E ele foi uma pessoa que se tornou universal, mesmo sendo muito nordestino, muito paraibano, pernambucano, né? Ele falou de coisas bem interessantes. Muita gente compara ele. Poliana, não dê spoiler. Ela tá na minha lista também. Você tá conectada com o assunto. Você falou de Lígia Fagundes Telles. E a gente vê nas coisas de Ariano Suassuna muito do direito. Ele dialogou muito com Shakespeare. Né? Muitas das coisas que ele escreveu tem a ver com coisas que Shakespeare escreveu também. Esse negócio da justiça, né? De quem vê tanto. Tem o livro dele, A Pena e a Lei, tem Romance da Pedra do Reino, O Alto da Compadecida e outros. Ele fala de julgamentos, de contratos, de coisas assim, né? De justiça, de realização de justiça, que tem muito dessa visão. Então, ele não aprendeu nada do direito, da lei, mas uma ideia de justiça ele tinha, muito forte. Aí eu vou passar agora para as mulheres, né? Poliana comentou aí no chat.
aqui, Hilda Hilst. Ela foi uma pessoa que, a meu ver, existem muitas mulheres também que estudaram direito, mas depois dedicaram mais à literatura. Eu acho que ela foi uma das que mais se afastou do direito e negou, não negou, mas desprezou, não deu valor a isso, né? Se dedicou mais à literatura, né? Infelizmente, eu não li nada dela para poder comentar sobre a obra dela, mas é uma figura muito importante no nosso país. E aqui, Lígia Fagundes Telles, né? Ela foi uma advogada, teve uma atuação relativamente curta também, né? E foi uma grande escritora. Inclusive, uma curiosidade que sobre o nome dela, Telles, foi do primeiro marido dela, que era Goffredo Telles Júnior. Foi também um grande advogado, foi um grande professor de direito, influenciou muitas gerações, até hoje tem peso aí. Principalmente o pessoal de São Paulo, são muito fãs dele. E ela foi da Academia Brasileira de Letras também, né? Também não conheço muito a obra dela, mas se alguém souber, quiser comentar alguma coisa aí no chat, por favor, fale. Mas existem outros exemplos também. Eu acho que até Clarice Lispector também se formou em Direito. Também tem até membro da Academia Brasileira de Letras atualmente, a Rosística Darcy de Oliveira. Ela também é formada em Direito. E ela teve uma atuação muito grande. Infelizmente, eu não coloquei aqui no slide, mas ela teve uma atuação muito grande em defesa de direitos humanos no Brasil. Ela atuou como jornalista, escreveu muitas crônicas, contos. Ela até foi secretária nacional de direitos humanos, se eu não me engano, nos anos 90, a Rosisca, né? Então, tem muita gente assim. Agora, a maioria, eu tenho a impressão de que teve um contato com o direito, não gostou e foi para a literatura, né? Tiveram juízo e foram buscar algo melhor, né? Algo mais agradável a eles. E agora, depois de ver um pouco dessa parte histórica, né? Tanto fora do Brasil como no nosso país, vamos ver essas duas perguntas extremamente difíceis, se não for impossível de responder. O que é o direito e o que é a literatura, né? Como eu disse, é difícil de responder porque não existe um consenso. Na verdade, se a gente for levar a sério, é impossível dizer exatamente o que é alguma coisa. Qualquer coisa que seja. E até o que é definir, o que é conceituar, o que é dizer o que é. Nem isso a gente sabe. Se a gente for levar a sério essa parte filosófica, né, a gente nunca chega a conclusão nenhuma. Mas existem ideias que a gente pode encontrar que vai ajudar a gente a perceber isso aqui. Eu vou primeiro ver algumas definições do que é o direito, depois do que é a literatura, tá? Então, eu peço, primeiro, já começo pedindo desculpas, porque se quando eu falar do direito acaba me empolgando, falar muita coisa difícil de entender, me avisem, perguntem, tá? Reclamem aí. Porque, na verdade, eu sou formado só em direito, não tenho formação nem em letras, nem nada para poder comentar. Aqui no chat, Ludmila falou que os imortais Mário Palmeiro e José Cândido de Carvalho também eram do direito. É verdade, é verdade. Às vezes a gente nem sabe, mas tem muita gente que é formada em direito, já atuou como advogado, né? Pronto, uma pessoa hoje que foi um membro recém-possado da academia, José Paulo Cavalcante, ele é daqui de Pernambuco também. Ele é da Academia Brasileira de Letras, ele já era de Pernambuco, da Academia Pernambucana de Letras, agora é da Academia Brasileira, e ele é advogado, né? É hoje um dos maiores advogados que tem em Pernambuco, né? O escritório dele é muito. Apesar que agora, com certa mais idade, ele está deixando o direito, está se dedicando ao que ele gosta mais de fazer, que é a literatura e tudo. Então, vou começar pela definição do direito, certo? O que é o direito? Eu, quando fui preparar isso aqui, confesso a vocês que fui olhar em 4 livros que eu tenho ainda até hoje comigo, livros de teoria do direito, introdução ao direito, para buscar uma definição que pudesse compartilhar. Vou trazer só duas. Uma primeira, que eu gosto muito, é essa daqui, de André Franco Montoro, que ele traz 5 sentidos possíveis para essa palavra, direito.
Um primeiro, que talvez seja o mais comum, quando a gente pensa assim, né, o que é que esse povo estuda, o que esse povo faz? É o direito como lei, como norma jurídica, ou como o conjunto dessas normas, dessas leis, como uma ordem jurídica, né? Um ordenamento, um sistema de leis. Muitas vezes se pensa nisso porque é o que a gente mais tem que ler, é, é a base, é a fonte principal, né? Um suporte para as normas, um registro dessas normas, uma forma de fixar as normas e a lei. E é o que o pessoal muito vê, né? Os estudantes com livros, com Valimé, com coisa assim, e se pensa logo nisso. Um segundo sentido que se usa é como justiça, né? O pessoal, isso não está direito, quer dizer que isso não é justo, né? O pessoal diz, vou fazer isso, se você não fizer isso comigo, eu vou na justiça, porque você quer realizar um direito, quer concretizar o direito, né? Então, o direito, às vezes, é usado como sinônimo de justiça, desse ideal, desse valor. Um terceiro sentido é faculdade, uma coisa que é facultado, que é possibilitada a você. Então, por exemplo, você não pode fazer isso. Posso sim, eu tenho o direito de fazer isso. Né? Vou atrás dos meus direitos, minhas faculdades, né? Minhas capacidades, minhas liberdades, minha propriedade, tudo isso são direitos. Né? Direitos subjetivos, direitos que as pessoas possuem. O direito como fato social é um quarto sentido que essa palavra pode ser usada. Como fato social, o direito é se fazer aqui. É o que os advogados fazem, os juízes, né? Isso muito estudado mais pela sociologia do direito, pela psicologia do direito, pela antropologia, né? Como uma atividade humana, como um fazer humano. E o direito como ciência. Por exemplo, a gente fala, eu estudo direito, mas se for ver direitinho, no nome do curso é ciências jurídicas. Né? Mas a gente usa como se fosse o sinônimo, né? Essa ciência que estuda as normas, que estuda a justiça, que estuda os fatos sociais, tudo isso é uma ciência, uma coisa separada de tudo. Essas outras coisas que eu mencionei são objeto de estudo dessa ciência. Né? Isso às vezes causa uma confusão, mas é possível ter esses quatro sentidos. Né? Então, quando perguntarem, quando vocês forem comentar sobre o que é o direito, sempre lembrem que existem 5 sentidos, né? E às vezes nós mesmos, juristas, acabamos falando no sentido, a gente não sabe o que é que o outro está falando, tem que definir, às vezes o discurso fica longo para entender tudo isso. Mas existem essas 5 possibilidades, tá? E aí eu vou trazer agora outra definição do professor José Luiz Delgado, que foi meu professor, hoje já é aposentado, já está bem mais velho. Esse curso dele, esse livro, ele publicou já prestes a se aposentar, 2 anos antes de se aposentar, digamos assim, um legado final dele. E o direito natural, tenho que explicar, é um direito que decorre, é uma consequência da natureza humana, não só de uma vontade de um legislador. Ele defende, e é muito aceito isso, que o direito tem coisas que não dependem do que cada sociedade escolhe. Todas as sociedades, inevitavelmente, têm coisas em comum no seu direito. Né? E esse é o direito natural, uma exigência da natureza humana. E ele dá como justificativa algo interessante. Primeiro, o direito que é criado nos países, né, através das legislações, é consequência de uma ideologia. Sempre. É impossível não ser assim. Né? E a ideologia, ela é uma crença, ou ela é uma consequência de uma crença a respeito da natureza humana. Você sempre pensa alguma coisa sobre o ser humano e tudo que você vai produzir é consequência dessa crença que você tem a respeito da natureza humana. Né? E o direito também é assim. E ele fala de algumas características humanas que ele defende como essenciais e que o direito, para ser direito, tem que respeitar. E ele, de certa forma, contradiz essa divisão aqui de Franco Montoro em 5 coisas. Ele diz que, na verdade, o direito é um fato social e a norma jurídica. Ele une as duas coisas. Ele diz que são coisas inseparáveis.
A Ludmila perguntou se ele é irmão de José Delgado, do STJ. Não é. Muita gente acha realmente parecido. Mas não são, não são, não. É só coincidência mesmo, o sobrenome, Ludmila. E ele refuta essa separação em 5 pontos, dizendo o seguinte: primeiro, todas as sociedades humanas, mesmo que não fossem analfabetas todas as pessoas dessa sociedade, existe o direito como fato social. Realmente, no direito, a gente tem um ditado, né, que diz: onde há sociedade, há direito. É impossível não existir uma sociedade em que exista um direito. O direito é um fato social, inevitável. E isso inclui norma jurídica. A norma jurídica é uma parte desse fato social. Mesmo, eu gosto de dizer, Adão e Eva, só tinha os dois, existia direito entre eles. Existia o direito de cada um de achar uma coisa, de querer outra coisa, de fazer o que quisesse, tendo que respeitar o outro. Onde existem duas pessoas, existe uma relação entre elas, existe um dever de respeitar, um direito de ser respeitado, e só isso, por si só, já é um sistema de normas, já é um fato social. Então, ele junta a norma jurídica e o fato social como se fosse uma coisa só. Tá? Ele diz que a justiça é um valor do direito, é uma parte essencial do direito, não tem como você separar. E a faculdade, né, esse direito que você tem de fazer isso, de fazer aquilo, é uma consequência dessas normas. Né? Então ele junta tudo isso. A única coisa que ele separa é o direito como ciência. Porque ele diz que o direito como ciência realmente tem que ser separado, o direito como fato social, né, ação humana, que é baseado em normas de convivência, guiado pela justiça e que dá direito às pessoas e deveres às pessoas, isso é objeto de estudo dessa ciência. Então, a única coisa que vai estar separada, na opinião dele, é o direito como ciência. E, como eu disse, ele se baseia numa visão a respeito do ser humano. E ele expõe qual é a opinião dele a respeito do ser humano. Tem 4 características que ele dá sobre o ser humano. São a, a supremacia, né, a dignidade humana, né, que é a origem da dignidade humana como um valor do direito, como essencial da justiça. O segundo, a igualdade entre todos os seres humanos. E primeiro ele diz que o ser humano é superior a todos os seres que existem, seres animados, seres inanimados, o universo. O ser humano domina tudo, controla tudo. É o único ser que tem cultura, história, né, que pode construir algo socialmente. Os outros seres vivos não têm isso. Eles têm inteligência, mas tem algo que falta neles que impede eles de ter de construir relações sociais como nós, né, e cultura. E todos são igualmente dignos, igualmente superiores a tudo. Esse é o segundo ponto, a igualdade. O terceiro é a preservação da vida. E o quarto, a liberdade. Né? E depois vem outros valores, né, que são decorrência disso. E por que é tão importante preservar essa vida, essa igualdade, essa liberdade, né? Tem a ver com a natureza humana. Tem um trecho aqui, eu não vou ler tudo, porque são 4, 5 páginas, mas ele explica por que o homem é superior. Como eu disse, a gente consegue controlar tudo, consegue dominar tudo, a gente supera nossas limitações, a gente não consegue falar com os seres humanos do mundo inteiro, como o Sol consegue cobrir a Terra inteira, mas só consegue metade, né? Qualquer um de nós consegue falar com o mundo inteiro hoje através da internet, da tecnologia. A gente não tem asa para voar, mas a gente constrói avião. A gente não consegue viver embaixo d'água, mas a gente consegue construir submarino, né, e câmaras de equipamentos de mergulho. A gente faz de tudo. Uma pessoa fica cega, a gente consegue fazer, em muitos casos, a pessoa voltar a enxergar, não é sempre, né? A gente consegue, a gente tem a medicina, que consegue curar doenças. A gente consegue consertar ossos quebrados. A gente consegue fazer coisas que nem outro ser vivo seria capaz, né? A gente consegue dominar, inclusive isso é até um perigo, né? Existe um risco aí,
que às vezes é relativizado ou não, mas existe o risco do ser humano destruir o planeta, porque é possível de tantas armas, bombas e tudo, que estão fora do nosso acesso, mas existem pessoas que podem destruir o planeta. E aí ele traz uma questão interessante. O ser humano, todos nós, eu e vocês, somos insubstituíveis. Cada ser humano é único, mas também somos desnecessários. Se eu, Renan, não existisse, o planeta continuaria a existir, o universo, o direito à literatura continuaria existindo, né? Mas uma vez que a gente chega a existir, a gente é insubstituível. E aí ele traz uma frase, que aí eu vou começar a conectar com a literatura, tá? Espero que não tenha sido chato até agora para vocês. Olha só o que ele diz nesse livro. Ele diz: cada pessoa é uma maravilha em si mesma, pelo próprio ser, pela unidade que é, pela identidade que tem, pela história que construiu, seja qual for, pelo mistério humano que carrega dentro de si. Mistério que, no fundo, jamais poderá ser completamente apreendido, ou pelo menos que só poderá ser completamente atingido, menos pelas vias da razão. E ele diz que a razão é o que nos faz ser diferente dos animais e ser superiores. O do conhecimento intelectual, que também nos diferencia dos demais, mas que é pelas vias do amor. E isso realmente faz uma diferença imensa do ser humano em relação a qualquer outro ser, animado ou inanimado. Ele diz: é somente pelo coração que podemos conhecer verdadeiramente a outrem. Essa é a parte que eu mais gosto assim desse livro. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando: minha nossa, eu estou lendo o livro certo? É um livro de direito mesmo? Não sei, pensei, será que eu não estou lendo aqui o Pequeno Príncipe ou sei lá, qualquer coisa dessa? Porque é interessante, é belíssima essa definição do ser humano, né? O ser humano é uma maravilha, contém um mistério em si, é um mistério em si mesmo, mas que pode ser compreendido pelo outro, pelo seu igual. Pode ser pela razão, pode ser pelo intelecto, mas menos. É mais pelo amor, pelo coração, né? E aqui eu começo, então, a fazer essa ponte de volta para a literatura. Ele, para escrever isso aqui, ele cita muitos escritores no livro dele, da área do direito, da filosofia e tal. Nessa parte específica, ele cita até um livro, deixa eu achar de novo aqui, para ver o nome desse livro. É Lições do Abismo, de Gustavo Corsão, né? Ele cita em outras passagens outros escritores famosos, né? Principalmente católicos, porque tem uma visão muito católica, né? Então, veja que interessante, né? A gente tem que entender o ser humano. E existe uma beleza poética nessa definição. E dizem que o direito também é assim. Existe uma questão estética no direito, por causa da ideia de justiça, e dar a cada um o que é seu, né? Seja para punir, seja para, como é que se diz? Retribuir o bem feito por alguém, né? Uma homenagem, uma restituição, né? E essa questão estética da igualdade, da simetria, né? Você comete um crime, você tem que ser preso para pagar por isso. Você causa um dano a alguém, você tem que indenizar. Tudo isso é uma beleza estética no direito, né? A harmonia também na organização do Estado, né? A gente fala na Constituição que os poderes têm que ser harmônicos entre si, tem que haver uma harmonia entre eles. O direito tem muito elemento estético que é uma consequência da literatura. Na sexta-feira eu vou mostrar um pouquinho disso, né? Como coisas da literatura influenciam o direito. Mas hoje a gente já vê muito disso. E aqui eu vou fazer uma pergunta: o que é a literatura? Né? Essa parte eu achei ainda mais difícil de procurar respostas. Como todos vocês são escritores também, queria perguntar se a gente pudesse comentar em poucas palavras o que é literatura para você, o que é que você responderia. Eu trouxe algumas coisas aqui também, mas antes quero fazer essa pausazinha para ouvir alguma resposta de vocês. Ludmila colocou aqui no chat.
Arte da palavra. Muito bom. Eu gostei da palavra arte, da palavra palavra, né? Excelente. Alguém tem alguma ideia mais que gostaria de comentar aí, de compartilhar? O que é a literatura, né? A gente fala tanto disso, literatura, literatura. E o que danado é isso, a literatura? Deixa eu compartilhar uma frase aqui com vocês. Encontrei isso aqui, não é uma definição, é um comentário, uma explicação sobre a literatura, escrito por Carolina Reis da Silva e Pedro Pulsato Peruso. Mas se vocês comentarem alguma coisa no chat, eu vou ler também, tá? E eles escreveram isso aqui num artigo acadêmico sobre direito e literatura, tá? Existe muita produção acadêmica nessa área. Eles dizem que vale ressaltar que a literatura não é só o que é escrito. E eu gostei, por isso que eu gostei do que Ludmilla falou, é a da palavra, mas não necessariamente só da palavra escrita. Nessa visão ampla que eles estão dando aqui, né? A matéria-prima da literatura não é só a linguagem escrita, mas também a linguagem oral. E é interessante que a maior parte dos grandes escritores tinham uma preocupação grande com a linguagem oral. Eu falei de Shakespeare, falei de Ariano Suassuna, eles tinham um apelo popular muito grande, porque a linguagem escrita deles refletia uma linguagem oral, né? Uma pessoa, um escritor que acho que a Ludmilla gosta muito dele, né? Guimarães Rosa, ele também tem uma preocupação grande com a linguagem oral. A literatura escrita dele foi muito valorizada por isso, por essa preocupação com a linguagem oral, né? E aqui continuando, a literatura nada mais é do que uma expressão artística, uma arte, né? Que organiza o mundo e os sentimentos humanos, utilizando de estruturas linguísticas para tal. Então, é uma arte que põe ordem no mundo através de estruturas linguísticas, de uma visão estética. Veja, se eu tirasse aqui a palavra literatura, botasse direito, substituísse, né? Estaria certo. É quase a mesma coisa o direito à literatura. O direito ele é criado para pôr ordem no mundo, para que haja um respeito, para evitar conflitos, ou pelo menos saber como resolver os que apareçam, né? E é interessante isso, que a literatura também tem essa função de pôr ordem no mundo. Mas é uma forma muito diferente que ela usa para colocar essa ordem. Mas não é menos eficaz que o direito. Às vezes é até mais, viu? Usa estruturas linguísticas. O direito também. O direito precisa ser falado por alguém. Precisa ter, chegar um juiz e declarar aquilo ali. Precisa ter uma lei para aquilo ali. Precisa ter alguma formalidade. Assinar um contrato. Né? Uma estrutura linguística para que o direito se realize, né? Seja praticado. Então, por isso que eu vejo que existe um reencontro assim, da literatura com o direito, que a gente está percebendo quase que aquela confusão que existia, né? Na antiguidade. Por isso que existia aquela confusão, porque é muito parecido tudo. E aqui Antônio Cândido, que ele escreveu um texto, que é de onde eu tirei essa citação e a próxima, chamado que a literatura, eu esqueci agora o nome completo, mas ele defende que a literatura é um direito humano. E ele dá a seguinte definição para os fins desse texto que ele defende. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático. Então, ele está dando uma definição a partir de exemplos de coisas que ele quer considerar como literatura, né? Ele está partindo das coisas específicas para dar um conceito geral. Em todos os níveis da sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então, talvez até a literatura do direito possa entrar nisso aqui, né? Aquilo que é produzido pelos juristas, pelos legisladores, julgadores, etc.
E outras coisas também, que às vezes a gente nem considera literatura, mas também são, né? Eita, Poliana, o primeiro texto citado na sua tese é esse. Que coisa boa, né? Então você está indo por um bom caminho, e a gente também. E outra coisa que eu gostei aqui, e esse texto dele diz: vista de outro modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com uma espécie de fabulação. Então, veja, eu mencionei no início não, assim, há um pouco atrás, que no direito a gente fala, tem um ditado, né? Que onde há sociedade há direito. Antônio Cândido está dizendo que onde existe sociedade, existe literatura. Existe diálogo, existem histórias a serem contadas, seja histórias reais, histórias ficcionais, mentiras, piadas, tudo isso é parte de uma construção cultural. Ariano Suassuna valorizava muito a mentira. Ele dizia que a mentira, a fofoca, as piadas, tudo isso tinha uma função social muito grande. Ele valorizava as formas estéticas dessas coisas. E você veja que as histórias dele tem muita gente mentirosa, né? Muita gente doida que fala, inventa as coisas da cabeça deles, né? E ele se inspira até em personagens reais. E isso é literatura também nesse estilo amplo, amplíssimo, talvez, né? Então, nisso também existe essa semelhança com o direito. E a Poliana comentou aqui no chat que a tese chama o direito de publicar. Quando você publicar a tese sobre o direito de publicar, eu quero ter o direito de ler, Poliana. Porque eu já achei interessante, só por causa disso. Tá bom, você diz no chat como é a ideia da mentira. Comente depois comigo também, por favor. Se você quiser comentar agora, também pode. A gente ainda tem um tempinho aí, então não vai atrapalhar, não. Então veja que interessante, né? Alguma espécie de fabulação. Todo mundo é capaz de produzir literatura. Poliana, você ia falar alguma coisa? Vi que abriu o microfone aí. Vocês estão me ouvindo? Meu fone tá meio ruim. Ixi. Mas eu estou conseguindo ouvir. Vou tentar fazer um comentário, então, já que você falou do Antônio Cândido, que é a primeira teórica. Na verdade, a minha tese começa falando Antônio Cândido no texto Direito à Literatura. É a primeira Isso. frase da minha tese. Então, eu me senti tocada aí, né? Mas é o seguinte, o direito à literatura, que ele faz assim de uma forma meio poética, né? Mas, na verdade, ele está falando de um assunto muito sério, que é o seguinte, não é só ele que vai falar, tem a Feigl Stroyer que vai falar sobre a criatividade inata do ser humano. Eles vão falar de uma coisa que chama necessidade humana de fabulação. Então, para eles, todos os seres humanos, em sociedade ou não, eles têm necessidade de usufruir de algum momento das 24 horas do dia de algum tipo de fabulação, tanto em forma de prosa, poesia, música. Então, desde o índio que evoca cantando a chuva, né, passando pelo ditado popular, passando pelo folclore, né, até o mais erudito estudioso de um poema hermético, todo mundo tem uma entrega diária à fabulação, né? Então, ele fala que é preciso ter um direito à literatura para que o homem do povo, né, as pessoas populares, elas não sejam, elas não se satisfaçam, não satisfaçam essa necessidade de fabulação só com o popular que está ali perto deles, né, com as conversas. Por quê? Porque aí vem Poliana que estuda as grandes corporações, né? Porque muitas vezes as grandes corporações de comunicação elas vão entender que existe essa necessidade humana de fabulação e elas vão nutrir isso com coisas de baixa qualidade. Por exemplo, telenovelas,
jornal sensacionalista, né? E se você pegar as pessoas, na verdade, de qualquer camada social, né? A própria fofoca, ela nutre essa necessidade de fabulação. Fica mesmo? Quem? Onde? Quando? E a gente que na igreja, a gente sabe que fofoca existe. Então, a ideia do direito à literatura, do Antônio Cândido, é que existe essa necessidade inata do ser humano de, de se nutrir, né? De usufruir de algum tipo de área de fabulação. E que, se não entram políticas públicas para dar acesso à leitura, acesso a livro, acesso à cultura, de forma que o ser humano possa usar isso para organizar-se mentalmente, como você está falando aí do direito, ele vai se nutrir desse tipo de coisa que vem da grande mídia, que vem do popular, e isso vai ser prejudicial para ele. Por isso que o Antônio Cândido chama a literatura de um direito, como é que chama? Esqueci, dos direitos humanos. Acho que Né? inalienável. E é inalienável, que é uma coisa que, se a pessoa não tiver, ela pode ter uma crise existencial. Tem uma poesia também no texto dele, mas tem muita razão. E o que é a minha tese? A minha tese fala sobre a necessidade de escrever que alguns seres humanos têm, né? Que eu vou chamar de necessidade de publicação, né? Aí, por isso que eu faço essa brincadeira, o direito de publicar, e que não venham os grandes conglomerados, né? Como a minha inimiga, que é a Amazon, que muita gente sabe, mas tem outros também, e se apropriem, né, dessa necessidade humana de publicar para poder ter mão de obra barata, para poder explorar. Então, isso que você está falando tem tudo a ver com a minha tese. Que bom. Né? Que bom que a gente está comunicando. Olha, eu coloquei no chat agora o nome Anamorfoses, que é o nome de uma revista muito legal da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E se você mandar algum artigo para lá, acho que eles vão gostar muito sobre esse tema que você está falando. Porque o direito à literatura é uma das coisas que eu vou mencionar na sexta, é uma das áreas mais importantes dessa interação entre direito e literatura. Né? Então, depois você procure aí, manda alguma coisa que... Espero Tem que eu gente não que faz tenha isso, né? sido. Escreve um trechinho da tese em artigo, né? Não, Faça uma coisa dessa. tese agora está igual assim, Frankenstein, você pega um pedacinho, dá para fazer outra coisa. Ah, Já está com 227 páginas. eita! Vou acabar esse mês. Mas aqui, eu espero que eu não tenha sido tão acadêmica, né? Porque não é tão fácil de explicar assim. Mas se vocês tiverem dúvida, fica à vontade. Uhum. Que bom. Muito obrigado aí por esse comentário. Foi muito enriquecedor. As ordens. E Vou tirar aí, aqui, né? tá bem. E aí eu quero trazer uma outra coisa de Mário Vargas Llosa. Quando ele falou isso aqui numa entrevista. Eu assisti essa entrevista no YouTube e peguei esse trechinho aqui. Veja que coisa boa. Ele diz: eu acredito que a arte ordena o caos. A arte é um refúgio para entender melhor o que nos rodeia, o que não entendemos. A arte e a literatura têm sido, pois, grandes instrumentos que completam o conhecimento da ciência e da técnica. Então, veja, ele fala da importância da arte e da literatura como uma arte especial, talvez porque é a mais fácil de todos terem acesso, né? Tanto a literatura escrita como oral, né? Que a gente mencionou. E é um instrumento, e eu quero dizer que está à disposição de todos, né? Que complementa a ciência técnica. A ciência e a técnica, inclusive do direito, estão incompletos sem a ciência. Aliás, sem a literatura. Eles, por outro lado, a literatura e a arte refinam a sensibilidade, estimulam os desejos humanos e, por isso, produzem insatisfação. A gente poderia pensar que a literatura é uma coisa tão boa, né? Mas traz um sentimento bom, mas na verdade traz um sentimento ruim, de insatisfação, né? Porque dá para você ideias e você depois se depara com esse mundo que a gente vê tão desigual, tão injusto e causa um sentimento de insatisfação. Isso é uma forma de manter viva a vida.
impedir que os seres humanos se tornem autômatas, que se tornem robôs e que agem simplesmente por reflexos condicionados. E esse é um dos maiores problemas do direito hoje em dia, a automação dos seres humanos. E também, uma coisa que não é tão necessariamente ruim, mas que tem alguns problemas, que é a robotização do direito. Tem muitos escritórios de advocacia grande que usam robô para produzir as defesas, os recursos, os escritos, né? As peças escritas do processo. E tem tribunais já estudando como fazer isso aí. Eu fico preocupado, não na qualidade técnica, que o robô pode até ganhar um jogo de xadrez do ser humano, né? Mas está uberizando, é verdade. Está tendo uma uberização quase da advocacia. E veja, em escritórios que usam robôs, o advogado ele vai ser um revisor do que o robô produz, né? É quase uma uberização mesmo. O Uberista, o motorista do Uber, ele usa um aplicativo, né? A gente vai também usar aplicativos para trabalhar no direito. E o problema é que o robô ele não lê literatura, ele não tem imaginação, essa faculdade de fabulação, né? Esse sentimento, esse coração que a gente viu. É só um cérebro seco, né? Existe esse problema. Mas essa visão humana. Ele consegue até ver interesses de... por exemplo, o advogado, quando vai programar ele para produzir um texto, o robô, ele consegue programar o robô para defender interesses, ele pesquisa decisões de tribunais, trechos da lei, pode servir de base para aquela tese, mas ele não tem aquela sensibilidade humana, né? Por exemplo, no direito dizem que, além de conhecer muito bem a lei, você também tem que conhecer bem o juiz. O robô ele consegue ver o que o juiz tem produzido, mas aquela sensibilidade de o que dizer, o que não dizer, o robô não vai ter. Eu, quando estava na faculdade, estagiei no Ministério Público e eu estava na área criminal e o promotor me pediu para preparar uma parte lá da acusação e já tinha acontecido uma audiência. E aí eu perguntei a ele tal sobre algumas coisas que eu achava interessante mencionar e ele me disse, tá, mencionei isso, mas também fale tal coisa. Falei assim, assim, assim. Aí eu não entendi exatamente por que dele estar sendo tão específico nessas coisas, né? Ele explicou, porque na audiência ele percebeu certas coisas do comportamento daquele acusado ao ouvir as perguntas e ao responder as perguntas e ao ouvir a resposta de testemunhas também, que deu para ele certas impressões. E ele queria que isso tivesse, ele queria fazer referências, digamos, indiretas a esses comportamentos, porque essa percepção, coisa que ele viu, que ele sentiu, e isso ele queria que tivesse impacto no produto jurídico, né? Naquelas, acho que eram as alegações finais, alguma coisa assim. Não lembro agora exatamente que fase estava do processo. E aí eu estava recolhendo, analisando os trechos lá do interrogatório, tudo da audiência para poder mencionar. Ele foi bem específico alguns trechos que eu deveria mencionar. Então, o robô não poderia fazer isso, né? O robô não tem esse sentimento de insatisfação. O robô é só técnica, né? Então, isso é interessante. E aí, o Vargas Llosa fala uma coisa também muito legal. Essa é a razão pela qual as ditaduras sempre tiveram a desconfiança e o temor, todas, sem exceção, em relação a essa criatividade, que se manifesta livremente através da cultura, das artes e da literatura, fundamentalmente, né? Por isso, eu acredito que é muito importante preservar a literatura, a arte, não como entretenimento, como uma diversão. Eu vejo esse problema no mundo hoje em dia, sabe? As pessoas leem e gostam de ler por entretenimento, para ocupar seu tempo com uma coisa legal. Como se fosse uma coisa de, sei lá, ver um jogo de futebol ou algo assim. Eu não sei nem como comparar, porque eu não gosto dessas outras coisas não, de ver futebol, não é nada disso. Mas a literatura é diferente. Não é só uma diversão. Ele disse aqui, é uma forma indispensável de criar cidadãos livres,
quer dizer cidadãos críticos. Cidadãos que possam até criticar a própria literatura e o próprio direito, não é? E eu vou fazer esse comentário também na sexta, mas eu quero já, de certa forma, antecipar isso aqui, porque não dá para separar. Eu disse que hoje eu vou falar a parte teórica, na sexta a parte prática. Não dá para separar a teoria da prática, né? Deixa eu ver aqui o comentário de Ludmila no chat. O livro Paideia, Formação do Homem Grego, fala sobre a importância da literatura, mais que os textos não literários. É verdade, Ludmila. A gente tem que ter essa consciência, né? E eu falo isso porque todos nós aqui somos escritores, temos que ter essa consciência. Quando a gente está escrevendo, a gente está contribuindo, influenciando, por mais que pareça significante a nossa atuação. Estamos colaborando na formação de cidadãos. A gente tem que ter essa consciência. Ariano Suassuna falava disso, que a escrita, de certa forma, é uma militância política, até. Você não tem que ficar defendendo partidos ou alguma ideologia, um candidato, nada disso. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Mas está contribuindo para uma sociedade, para uma forma das pessoas verem o mundo e de ordenar. Veja que ele fala aqui, o Agachosa, a arte ordena o caos. Nossa arte, nossa produção literária, mesmo que a gente não perceba isso, mas ela sempre dá uma orientação ao caos. Seja o caos das nossas ideias, né? Que a gente tem muita ideia na hora de escrever, pensar, eu quero falar disso, quero falar daquilo. Não só literatura de ficção, mas poesia, ficção, a crônica, a escrita da história, né? A historiografia, você tem milhões de ideias. Depende do assunto, do gênero textual que você for escrever. Tem milhões de ideias, você tem que ordenar tudo isso. E você ordena, isso influencia no seu leitor. Você está dando uma ordem para as ideias deles. Fiz com ele na academia, quando a gente vai escrever alguma coisa, Paulina aí vendo a tese dela, não vai me deixar mentir, você tem que ler muitíssimas coisas. E a partir da leitura dessas coisas, você vê como essas pessoas ordenaram suas ideias, como colher informações, como produzir conhecimento dessas informações, e analisar essas informações e você vai pondo ordem. Né? A literatura acadêmica põe ordem, a literatura jurídica, o direito, né, põe ordem, a ficção, a poesia. Isso é muito belo da literatura. Então a gente tem que ter essa questão. Também quando a gente escreve, a gente sempre escreve sobre seres humanos, né? Mesmo que seus personagens sejam monstros, né? Sejam animais, sempre parte de alguma ideia a respeito do ser humano. E você transmitindo essa sua visão de mundo para os outros. A gente também tem que estar consciente disso. Então, para dar um pouco de ordem a tudo que eu falei, a gente já tem que encerrar por causa do tempo. Vou mencionar algumas coisas por que a literatura e como é importante para o direito e o direito para a literatura. A literatura dá humanização ao direito. A gente viu muito disso aqui. E o direito é importante para a literatura porque a gente tem que entender alguns aspectos legais, como atores sociais, existem aspectos legais dessa profissão da escrita. Seja um contrato a respeito de publicação de direitos autorais, seja também evitar um plágio. A gente tem que estar preocupado com essas coisas, né? E também a verossimilhança. É importante para o escritor ter noções de direito. Isso que eu falei hoje, espero que já tenha podido ajudar vocês. Por exemplo, uma das coisas mais ridículas nas novelas brasileiras, que eu nem gosto disso, mas eu sei que acontece, é retratar mal coisas do direito. Uma audiência, um julgamento, conta história que tem nada a ver, né? Usam o tribunal do júri, onde não existe tribunal do júri. Você quer fazer ficção, faça num país diferente. Mas você diz que está no Brasil, faça uma coisa mais parecida como é no direito brasileiro mesmo, né? Uma coisa também que eu achei péssima, tem aquela série Suits, né? Homens de Terno, eu acho, é o subtítulo. Fala Harvey Specter, né? Mike Ross. A tradução ao português da dublagem é péssima. Eles traduzem, né? Primeiro, eles não traduzem certos órgãos do sistema americano de justiça. Eles chamam esses órgãos com nomes de órgãos brasileiros, mas que têm funções totalmente diferentes.
né? Às vezes eles chamam de OAB, algo que não é OAB. Eles chamam de, parece que Ministério Público ou Procuradoria da República, algo que é totalmente diferente lá, o órgão do Departamento de Justiça, que seria comparado à nossa Advocacia da União, enfim, faz uma confusão terrível. E não tem essa verossimilhança. Eu, como advogado, não entendi certas coisas. Acho que uma pessoa que não era conhecedora do direito iria entender melhor, porque eu já tenho uma formação preconcebida de que são esses órgãos, né? Então, para mim, ficou confuso. E só para terminar mesmo, essa parte teórica, para encerrar por hoje, acho que vocês já estão cansados de me ouvir, mas não tão cansados para não assistir na sexta-feira. Vai ser muito bom a sexta-feira. O direito e literatura, na verdade, ele é uma parte de um conjunto maior, que é o direito e arte. O direito ele pode se relacionar com tudo, com as humanidades, com a arte, inclusive. E a literatura também pode se relacionar com outras coisas, literatura e administração, literatura e ciências exatas, literatura e ciências políticas, né? Literatura e tudo. Eu trouxe esses dois porque é o que eu entendo. E dentro do direito e arte existem outras áreas que a gente pode estudar. Por exemplo, direito e música. Muita gente hoje no Brasil estuda direito e rock, direito e MPB, ou música popular em geral, né? Existem muitas coisas sobre o direito falado em músicas, também no teatro, também no cinema. Eu mesmo adoro o cinema argentino. Sou um fã do cinema argentino, também gosto um pouco do cinema francês, britânico, e tem muita coisa boa lá sobre o direito. Direito e artes plásticas também. Veja, acho que foi ontem ou anteontem, inaugurou-se uma estátua nova no prédio do STF, do Dom Quixote. E eu fui ver que existem muitas estátuas do Dom Quixote no Brasil, em palácios de justiça. E cada um com diferença. Eu visitei um tribunal mês passado, tinha uma estátua da justiça diferente. Era um busto, essa parte superior do tórax, a cabeça, e a justiça sempre é retratada como cega, né? Mas dessa vez ela não tinha uma faixa, uma venda em seus olhos. Era o cabelo dessa estátua que cobria os seus olhos. Achei muito bonita essa forma diferente de retratar isso. E de toda uma análise, o que é que a pessoa está querendo dizer por trás disso. E a gente também pode ver algumas coisas específicas dentro do direito e literatura. Ramos da literatura, como direito e ficção científica, direito e poesia, direito e alta fantasia, né? Direito e tal coisa. E também ser específico pelo lado do direito. Direito penal e literatura. Direito constitucional e literatura. Direito de família e literatura. Direito de qualquer coisa, direito empresarial e literatura. A gente pode ver essas formas específicas também, certo? Vou terminar aqui de compartilhar para terminar com vocês. Quero agradecer a todo mundo por ter direito de distopia, é verdade, Poliana. Se a gente fosse falar a lista aqui, a gente poderia especificar bastante. Tudo isso é válido, tudo isso é interessante, é maravilhoso, né? E é enriquecedor. Vou terminar aqui por hoje, tá? A gente não começou muito pontualmente, às 7h30. A gente começou acho que 7h40 por aí. Então a gente está um pouco mais Abre de uma para hora. vários, às vezes alguém quer falar alguma coisa. Sim, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, fique à vontade para comentar. Oi, Renan, tudo bom? Oi, Lívia. Tudo jóia? Não, não é, na verdade, não é uma pergunta, não, mas é só falar que eu estou bem animada aí para sexta-feira. E só para falar um dado, né, que a gente encontra bastante escritores, né, que não têm noção, assim, de como é importante essa coisa do direito, né, para eles, né? Eu estava conversando com um dos representantes da Ruda ID, né, que é aí de Recife, inclusive, eles são pessoal que faz direito autoral e eles emitem, né, eles têm uma autoridade aí nessa área, e eu achei bem interessante que ele falou que apenas 2% dos escritores submetem textos para registrar direito autoral e tudo mais. Então, assim, confiando que não, foi publicado, meio que é meu,
tá tudo certo, não sei o quê. E às vezes a pessoa pode dar um tiro no pé, né? Conheci também uma senhora, uma escritora, inclusive de uma grande editora, não vou dizer qual, mas de uma grande editora, que ela conversando comigo no nosso stand lá, ela conversando e falando assim que um dos maiores arrependimentos da vida dela é porque no primeiro trabalho dela, no primeiro livro que ela publicou, ela não consultou um advogado para assinar o contrato, e aí a editora tinha, vamos dizer assim, colocou em contrato que tinha direito sobre a parte intelectual. Então, ela cedeu os direitos autorais da obra dela para a editora a partir da segunda edição, e aí o livro dela acho que teve umas 50, sei lá, umas 10 edições depois. Assim, foi um livro... E ela perdeu o controle sobre isso, né? Perdeu o controle. Então, ela estava comentando justamente isso, e eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, já que você vai falar sexta-feira, né, a importância, né? Eu sempre converso com alguns autores que conversam comigo sobre isso, e eu falo assim, olha, quando você for assinar um contrato com qualquer editora que seja, chama um advogado, por favor, para ler as cláusulas, para você entender que você não está dando sua obra, que você, de repente, você espirrou, a obra não é sua mais, porque isso é muito importante, né? E é isso, era só essa contribuição. Obrigada, viu? Nada. Gostei demais. É bom. Eu lembrei, você falando, que até no grupo do WhatsApp da gente, né, teve um membro lá que mandou o contrato, porque ele ficou em dúvida sobre um aspecto, né, do contrato, se estava cedendo ou não os seus direitos lá. Aí eu até comentei que não, que estava só sendo dele edição e publicação, né? Eu vi até que tinha um prazo temporal para isso, depois ele podia publicar em outros lugares, enfim. Realmente é importante. Muita gente acha que não quer gastar tempo e dinheiro com isso, mas às vezes o barato sai caro, né? E interessante, muita gente se preocupa com essas coisas para não ser plagiado ou não ter sua ideia copiada. Mas também acontece de você publicar uma história e alguém depois lhe acusar de plágio, de qualquer coisa dessa. Então, às vezes, é bom ter essa certificação, né, de autoria, porque eles já fazem um filtro, às vezes, né? Não, e de repente, por exemplo, eu pego um livro seu e aí eu digito o teu livro todinho, vou lá no órgão, registro como sendo meu, e aí, assim, claro, não, mas foi publicado antes, tal. Então, assim, mas até que você prove que, né? Então você vai ter que ter uma dor de cabeça para você provar que o livro foi publicado antes do que a pessoa registrou, e não, mas de repente, né, vai saber, né? A gente não tem controle dessas coisas, né? É verdade. Acontece isso muito na música, nada, né? E existem técnicas que os músicos usam, né, para identificar se existe plágio ou não, tanto na letra, mas principalmente na melodia mesmo. E na literatura também existem vários estudos estatísticos, né, de uso de palavras, de expressões, de estilística, tudo isso, para provar se uma coisa é escrita mesmo por aquela pessoa ou não. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Por favor. Acharam bom, acharam ruim? Se ninguém quiser, eu quero só te parabenizar, te agradecer. Na verdade, eu vim achando que você já ia falar dessa segunda parte aí, da coisa mais prática dos direitos autorais, e fiquei encantada com o nível de profundidade da sua introdução. E como a Caxias acadêmica aqui, queria te desafiar a fazer um projeto de mestrado ou alguma coisa assim sobre direito e literatura, porque a gente vê que é uma coisa que você tem muito interesse, já tem alguma leitura, provavelmente já tem algum professor aí que animaria te orientar, então fica aí o desafio e obrigado por essa introdução tão profunda. Eu achei que a gente já ia para as coisas, né? Mas eu, assim, como Caxias, adorei, né? Foi muito bom, inclusive, muito bem feito, né? Quando você começou a falar de direito à literatura, na hora eu lembrei do Antônio Cândido, falei assim, se ele não falar, eu vou falar. E aí você falou, né? Então, muito bacana mesmo. Parabéns. Eu que agradeço. Eu tenho essa ideia de fazer um mestrado. Eu estou até vendo se consigo encaixar, porque tem essa questão das linhas de pesquisa, né? Estou tentando encaixar em alguma aí, mas vamos ver se eu consigo isso. Tem uma área grande que é o estudo do direito, da literatura e direitos humanos, né? Sim, porque parece que tem algumas... Como é que chama quando o juiz usa coisa que já usou, que já aconteceu? Um precedente, né?
precedentes de direitos que foram concedidos com base em literatura, né? Em direitos Aham, humanos. Isso eu sei que tem que ter uma amiga que estuda direitos humanos e literatura. Não é assim do direito brasileiro, assim, da teoria do direito, digamos assim, né? Não sei como é aham. que, porque eu sei que ela estuda Argentina, mas isso eu sei que existe, direitos humanos e literatura. Mas deve ter outras coisas, isso aí que você fez dos perfis, né, de homens que são juristas, foram formados em direito, também escrever. Isso dá uma dissertação, né, Uhum. você fazer esse panorama aí, né, tanto de um quanto de outro, né, o que ficou mais na literatura quanto o que foi mais para o direito. Porque eu sei que tem uma tese de doutorado que é sobre literatura e diplomacia, que inclusive é de um Uhum. amigo meu, que aí ele vai falar do Guimarães Rosa, do João Cabral de Melo Neto e o Vinícius de Moraes, que eram diplomatas, né? Ah, sim, que interessante, né? Realmente. É, Eu nunca tinha se parado para deixar, a ver. gente vai até amanhã. É, a Então, literatura e a deixa eu... diplomacia é outra área muito boa. tem uma tese, né? Uma tese É. enorme. Eu até comecei a pensar nas músicas de Vinícius de Moraes, que é que ele Dá para você deve ter fazer uma coisa interessante nisso parecida, aí. né? É. Direito e literatura e ver os que eram do direito. Você falou tão legal. Aham. E você Né? mencionou no chat sobre as mulheres, né? Veja que as mulheres só começam a aparecer mais recentemente, né? Nesse panorama histórico, assim, no direito e na literatura. Porque existe toda uma Eram poucas, né? história, Que né? estudavam, né? Isso. E muito menos Poucas tinham direitos. acesso. É. Eu sei da Lígia, deve ter muitas outras, eu que não sei, não, mas elas faziam. Pois é, Então, tchau, obrigado, gente. Poliana. Beijinho, Obrigado, minha bom gente. ver Vou vocês. parar aqui a gravação, vou encerrar a reunião e a gente se vê na sexta-feira, tá bem? Até mais, obrigado.